Olá você da Record News TV Atual, seja muito bem-vindo nesse sábado, meio-dia e 21. Vamos juntos aí, com 1h30 de muita informação para você que quer saber exatamente o que está acontecendo não só aqui no entorno, em Brasília e também em todo o nosso país. Seja muito bem-vindo e participe com a gente mandando sua mensagem pelo nosso telefone 619-9969-9607. Olha só, gente, essa semana foi uma semana muito movimentada, exatamente por conta de dois temas importantíssimos. Um, que envolve a questão dos impostos, da tributação principalmente, e o segundo, relacionado aos casos de intoxicação por metanol. Uma semana muito movimentada. No Congresso Nacional nós tivemos a votação relacionada, a essa questão aí do imposto de renda. Isso é uma promessa de campanha, era uma promessa de campanha do presidente Lula e que pelo menos passou agora na Câmara dos Deputados aí com uma ampla maioria. Mas ainda assim, evidentemente, tem que ser visto ainda outras questões acerca da desoneração, ou seja, acerca dos impostos que não vão ser pagos, mas pelo menos a promessa que está sendo dita é que muito possivelmente terão receitas e até quem sabe mesmo um superávit. Mas a questão não é só tirar o imposto do imposto de renda, não é só cortar algumas famílias, algumas pessoas do imposto de renda. A carga tributária nossa já é muito alta, Então, e inclusive o mais pobre, a pessoa que já não paga o imposto de renda por ser mais pobre, ela já tem que lidar com esse imposto, já tem que lidar com o imposto em cima do consumo, de toda maneira. Então, não o primeiro passo, tudo bem, o primeiro passo foi dado em relação à questão aí do imposto de renda, mas a gente ainda precisa rever ainda a carga tributária do Brasil, que está muito alta. O segundo ponto dessa semana, sem dúvida nenhuma, é muito complicada, é a questão aí do metanol, que inclusive daqui a pouco nós vamos falar com o Matheus Moura sobre esse assunto. Mas esse assunto pegou muitas pessoas desprevenido, principalmente porque, imagina só, você, enfim, vai tentar se divertir no final de semana, fazer alguma coisa, e do nada você acaba caindo aí numa intoxicação por metanol, Ou seja, você passa o final de semana relativamente feliz e depois acaba morrendo, e muita gente está com medo em relação a isso. Então foi uma semana muito complicada, também muito complexa, principalmente para as pessoas aí que geralmente gostam de beber. Mas como o ministro da Saúde falou, Falou, olha, então vamos fazer o seguinte, esse alimento, na verdade não é um alimento, Mas esse item não é um item essencial para a alimentação, ele não é um item importante. Então não consuma, não faça nada, passa um final de semana sem fazer, inclusive vai fazer bem para você, entendeu? Você não vai ter ressaca, você não vai ter nada, vai dar bom demais da conta para você. Então, tire essa semana para ficar tranquilo, para ficar sossegado e acompanhando as notícias e vendo. E cuidado também, na hora que você for adquirir algum item como esse, ver se o lacre não está rompido, se não está tendo algum outro problema. Então, cuide bastante para que você não tenha problema com isso, tá certo? 12h24 e no Revista Atual você ainda confere. Outubro Rosa é destaque no entorno. Casos de intoxicação por metanol crescem no Brasil. Saúde mental é tema em Cidade Ocidental. Tudo sobre os games e a tecnologia. Hoje é sábado, dia 4 de outubro de 2025. Está no ar o Revista Atual. Muito bem, meio-dia e 25 deste dia 4 de outubro de 2025. Estamos no ar agora em definitivo e vamos juntos passando as principais informações aí para você. Gente, lembrando, quer participar com a gente, mande mensagem, DDD 619-9969-9607, tá? DDD 619-9969-9607. Você também pode nos acompanhar pelo nosso YouTube, temos os nossos cortes lá no YouTube do programa Revista Atual. Tá aqui, bonitinho na tela para você. Programa Revista Atual, você vai conseguir ver depois, on demand, como a gente geralmente chama, vai conseguir ver depois se você quiser, ou até mesmo ver a nossa transmissão ao vivo e participar com a gente. Outra coisa também, evidentemente, é que nós vamos dar uma olhada agora no nosso trânsito. Já consegue colocar o trânsito na tela já nesse momento, rapidinho, antes da gente entrar com o nosso querido Matheus Moura,
e já consegue colocar o trânsito nesse horário agora que é meio-dia e 26. Meio-dia e 26, tá aí então o trânsito para você na tela. Vamos conferir o que está acontecendo aqui nas principais vias de acesso ao entorno, começando primeiramente aqui no SOF Sul, começando primeiramente aqui para quem está indo para o entorno aqui, ó, aqui você pegou aqui, você consegue chegar diretamente ali para Épia, trânsito bem pesado nesse horário, mas tá tranquilo ainda assim, tem bastante veículo passando, mas tá tranquilo. Vamos voltar para o próximo aqui, temos aqui agora a câmera do Catetinho, a câmera do Catetinho que não tá mostrando nada, tá mostrando um poste aí balançando, muito vento, mas está tranquilo por enquanto ali na região do Catetinho, pelo menos não temos registro de acidentes nesse horário. Vamos dar uma olhada agora no balão do Novo Gama aqui na região aqui da Santa Maria. Aqui a câmera está sendo exibida aqui, ó, para quem vai para o entorno e esse lado aqui é para quem vai para o Gama Santa Maria, ó lá. Tá dando zoom, hein? Tá dando zoom. O que ele quer ver? Quer ver o ciclista ali? Não, não é isso não. Só quer ver o trânsito normal, o trânsito está tranquilo, pelo menos nesse horário agora de meio-dia, a galera que está indo pro Gama e está voltando aqui para Valparaíso. Vamos na sequência aqui, viaduto do Periquito, então, também para você, tá aí na tela para você, então, o viaduto do Periquito, para quem está indo para Brasília, no canto direito, no canto esquerdo, para quem está voltando pro Gama, trânsito tranquilo também, pelo menos essas 4 câmeras são as principais que dão acesso aqui à região do entorno do Distrito Federal. Gente, ó, essa semana o Brasil ele ficou sem dúvida nenhuma, consternado com os casos de intoxicação por metanol. Essa é uma substância que tem sido encontrada em bebidas que são adulteradas. Só para vocês terem noção, aqui em Brasília, né, lá na região do Paranoá, uma pessoa ela foi presa preventivamente por suspeita de ter ali bebidas adulteradas. Inclusive, essa pessoa tinha diversos lacres. Enfim, nós tivemos, inclusive, também ao longo da semana, a suspeita do rapper Hungria, né? Que ele acabou, inclusive, sendo internado ali no hospital da F-Star, justamente por uma suposta intoxicação também. Ele chegou até a fazer hemodiálise. Mas para a gente falar mais acerca desse assunto, entender o que é esse metanol, compreender quais são os cuidados que a gente precisa ter, o nosso repórter Matheus Moura está ao vivo agora e vai falar com a gente justamente sobre essa substância também, vai dar mais detalhes para você aí de casa. Uma boa tarde, Matheus, seja muito bem-vindo, você que está acompanhando aí toda essa questão aí do metanol, que está acompanhando aí todos esses detalhes, né, Matheus? Está sabendo o que está acontecendo aqui? Dá mais detalhes para a gente, Matheus. Boa tarde para você. Boa tarde, Bruno Tibério. Boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Revista Atual. Olha só, o consumo de bebidas adulteradas cresceu bastante em todo o país, no Brasil, aqui no entorno do Distrito Federal. No próprio Distrito Federal nós tivemos aí 2 casos, né? Tivemos o caso do rapper Hungria, que ainda está internado e, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, que ele se intoxicou por outra situação e não foi por metanol. Ele já foi descartado pela própria polícia, né? Mas nós temos aí um segundo caso, Tibério, que foi em Braslândia, no Distrito Federal, onde um homem morador do Goiás, né, 47 anos, foi internado às pressas em estado gravíssimo na unidade de pronto atendimento, na UPA de Braslândia. Ele ainda continua internado e ainda a polícia também averigua esse caso. O uso de metanol, ele aumenta a produção da bebida e reduz aí os impactos nos valores de quem produz. Então, são bebidas aí adulteradas, está se tornando um grande risco em todo o país. Muitas pessoas passando mal, inclusive nós tivemos aí no início da semana alguns casos no estado de São Paulo, né, que está também sendo averiguado. O metanol ele não é para uso digestivo, não é para uso de consumo, né? O metanol ele é uma substância tóxica usada para alguns materiais industriais e não para bebidas. Então, você que está nos acompanhando, você que gosta de ir para baladinha à noite, no final de semana, tenha muito cuidado, principalmente com as bebidas destiladas. O metanol ele é usado muito nessas bebidas destiladas, como cachaça, como uísque, né? Todos adulterados. A Polícia Civil do Distrito Federal embargou, o Tibério, lá embargou a adega que estava oferecendo essa bebida adulterada em Vicente Pires, né, no caso do rapper Hungria. É claro que a situação não para por aí.
o Hungria já começou a falar com as pessoas, disse que está se recuperando bem, mas continua internado na UTI, na unidade de pronto atendimento, unidade de terapia intensiva, né, lá deve estar. E o morador do Goiás, que foi internado na UPA de Braslândia sob suspeita de metanol, foi transferido para o Hospital Regional da Santa Maria, para a UTI HRSM. O metanol, ele causa aí diversas situações colaterais no corpo humano, principalmente a perda da visão e até a morte e outros estados gravíssimos também, como infecção também generalizada, né? O metanol, ele é uma substância usada em várias situações, né? E é claro que por detrás de uma garrafa aparentemente inofensiva, onde a pessoa só quer ali se divertir, beber um pouquinho, relaxar, pode estar uma situação grave e mortal. Então, é sempre bom ver ali a embalagem, de onde foi fabricado, né, a procedência, para que não caia aí de cama e vá para uma UTI, segundo esses 2 casos que nós tivemos no Distrito Federal. Pois é, Matheus, obrigado pelas informações. E aquela coisa, né? A Polícia Federal, inclusive, está investigando a possibilidade, talvez, de até mesmo participação do crime organizado, né? Então, essa falsificação ela pode ser muito maior do que a gente está imaginando. Não só uma questão simplesmente normal, assim, tipo, são pessoas ali que estão falsificando simplesmente ali a bebida alcoólica e tal, para poder tentar baratear, mas pode ter, né, envolvimento com crime organizado, apesar de ainda não ter a confirmação exata pela Polícia Federal e nem pelos ministérios. Mas, de toda maneira, essa semana, tanto o ministro da Justiça, bem como também o ministro da Saúde, eles estão fazendo aí diversas ações para tentar acelerar esse processo da investigação. Inclusive, dentro do Congresso Nacional, tem há ali também um projeto de lei, a possibilidade também ali de acelerar, né, a votação, a tramitação do projeto de lei relacionado justamente à adulteração de bebida, que é um projeto que está lá na casa. Olha, pode ser que falhe aqui agora a minha memória em relação ao ano, tá? Mas na casa aí de 2010, mais ou menos. É um projeto de muitos anos que estava parado lá na Câmara e agora o Hugo Mota decidiu, então, votar aí para acelerar logo esse projeto, para poder resolver e poder punir as pessoas que estão fazendo isso, porque a adulteração de bebida, ela tem o objetivo de baratear, só que ela é um crime, porque está realmente matando pessoas, tem pessoas morrendo por conta disso, então tem que cuidar mesmo, e você de casa aí cuide bastante dessa questão. Matheus, obrigado pelas informações iniciais, você volta daqui a pouco com a gente, tá bom? E, gente, para comentar ainda sobre esse assunto, nós convidamos o criminalista Cleider Fernandes. Ele falou sobre esse assunto, ele é criminalista, deu a opinião dele acerca desse assunto, então vamos conferir. A intoxicação, como aconteceu na cidade de São Paulo, onde 9 pessoas foram contaminadas pelo consumo de bebida alcoólica adulterada por metanol, não trata-se apenas de um crime contra a saúde pública. Trata-se de crime contra a vida, contra a economia popular e contra a economia de Estado. Nós precisamos estar atentos a esse comportamento e, especificamente, as pessoas podem ser responsabilizadas, cumprir pena de 2 a 20 anos por esse tipo de comportamento. Ao tomar conhecimento dessa hipótese, você deve, efetivamente, procurar as autoridades públicas, registrar uma ocorrência policial e, efetivamente, procurar a saúde. Não deixe de ir ao pronto-socorro. O imediato atendimento salvará a sua vida. Muito bem, muito bem. Então tá aí, meio-dia e 35, nosso criminalista aí, o especialista, o Cleider, acabou passando informações aí pra gente, informações, como a gente já sabe, extremamente importantes. Meio-dia e 35, e gente, uma pesquisa aponta aumento da autonomia dos jovens no mercado de trabalho. Diversas iniciativas mostram principalmente o potencial de expansão do setor, principalmente, sabe do quê? Para quem quer ser empreendedor. Muitos jovens têm se tornado empreendedores no Brasil. E quem vai passar esses detalhes é a nossa repórter Aline Tavares. O empreendedorismo jovem tem registrado crescimento expressivo nos últimos anos do Brasil, e Brasília acompanha essa tendência de perto.
De acordo com dados recentes, o número de jovens que abriram o próprio negócio cresceu 25% nos últimos 12 anos, impulsionado pelo acesso às redes sociais, pela busca por independência financeira e pelo desejo de inovar em diferentes segmentos do mercado. Na capital federal, o movimento é perceptível em áreas como tecnologia, moda, gastronomia e serviços criativos, onde jovens empreendedores têm se destacado pela capacidade de identificar oportunidades e transformar ideias em negócios lucrativos. Muitos aproveitam o ambiente digital como vitrine para alcançar clientes, reduzindo custos e aumentando o alcance das marcas. Especialistas apontam que a tendência deve se manter nos próximos anos, especialmente diante da crescente valorização do consumo local e da economia colaborativa. Além disso, programas de capacitação, feiras e eventos voltados ao empreendedorismo vêm contribuindo para fortalecer o cenário em Brasília, tornando a capital um polo cada vez mais atrativo para novas iniciativas jovens. Rafik Júnior é especialista em empreendedorismo e conversou conosco, pontuando o crescimento e desafio dos futuros empreendedores. O que eu vejo de mais interessante nisso, tá? É a diversidade. Jovens de menos de 30 anos, mulheres cada vez mais assumindo protagonismos, muitos empreendedores que estão conquistando seu espaço, criando negócios relevantes e até estudantes que conciliam a sua faculdade, a sua rotina, com a sua própria empresa. Isso mostra que o futuro da economia está nas mãos dessa nova geração de empreendedores criativos, digitais, sem medo de começar pequeno, mas cresce rápido, cresce dinâmico, erra rápido, corrige rápido e cresce muito. O novo perfil do empreendedor jovem é marcado pela diversidade. A maioria tem menos de 30 anos, com destaque para o aumento da participação feminina e de pessoas negras no setor. Muitos ainda estão em fase de formação acadêmica e conciliam os estudos com a gestão do próprio negócio. Victor Tomé é empresário e falou conosco sobre os desafios de empreender tão jovem, com apenas 23 anos. Mas empreender tem seus desafios. Falo aí também para o público jovem que eu comecei aos 23 anos a empreender, peguei uma empresa familiar e aí eu criei o Iolo, que hoje cresceu pelo menos 400% nos últimos 3 anos para cá e cresceu muitos obstáculos nessa jornada, né? A pandemia, eu tentei até vender a empresa à época, realmente já pensando em outros negócios, não era desistindo de empreender, mas o Iolo teve uma evolução rápida pós-pandemia, tem crescido aí todos os anos, expandiu para São Paulo, a gente saiu de uma base de 2.000 clientes para 50.000 usuários do aplicativo. Então fica aqui um pouco do meu aprendizado de fato, essa força, essa vontade, essa persistência e aproveitando a energia do jovem abaixo de 30 anos, isso pode gerar bons resultados, terão obstáculos. O avanço do empreendedorismo jovem em Brasília reflete uma tendência que vem sendo acompanhada por órgãos de pesquisa e apoio ao setor, como o Sebrae, que destacam a inovação e a digitalização como pilares do crescimento. A busca por qualificação e o acesso a programas de incentivo reforçam a sustentabilidade desses empreendimentos. A expectativa dos especialistas é que, mantido esse ritmo, a participação da juventude se torne estratégica para diversificar a economia e impulsionar o ecossistema empreendedor no Distrito Federal. Obrigado, Aline, pelas informações. E olha, gente, 70% dos estudantes do ensino médio usam a internet, né? Que principalmente aqueles que utilizam a internet, eles já recorrem a ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT, o Gemini e também o Copilot, para poder fazer ali as suas pesquisas escolares. Até porque essas inteligências artificiais, na hora que elas vão fazer pesquisas, elas costumam utilizar diversas fontes diferentes, né? E por conta disso, isso acaba, de certa maneira, facilitando ali a vida
de quem está fazendo, então, essas pesquisas. O problema é que, às vezes, a inteligência artificial vai entregar o material praticamente pronto e a pessoa vai usar esse material praticamente pronto. Por isso que tem que ter uma responsabilidade na hora de se utilizar, então, as inteligências artificiais, e os pais também precisam ficar atentos em relação a isso, para não prejudicar o desempenho do filho na escola. Mas é o seguinte, gente, o que acontece, né? Mas o dado aí, ela acaba aí chamando atenção, né? Que na verdade não é exatamente o fato de utilizar a inteligência artificial. É um outro dado que chama muita atenção, que é o seguinte: apenas 1/3 desses jovens recebeu orientações das escolas sobre como usar então essa tecnologia de forma segura e inclusive responsável. Os números, eles fazem parte da pesquisa TIC Educação, que foi divulgada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. Além do ensino médio, o levantamento ele também mostra que o uso de inteligência artificial já aparece também entre alunos do ensino fundamental. A pesquisa, inclusive, ela revela uma mudança no comportamento. Além dos buscadores tradicionais, Google, enfim, acho que o Google é o principal buscador, né? Mais de 70% dos estudantes também usam canais e aplicativos de vídeo como fontes de pesquisa. O estudo, inclusive, ele aponta desafios ali para o futuro, que seria o quê? Ampliar a capacitação dos professores, inserir os professores, né, inserir a educação digital no dia a dia das escolas e também reduzir as desigualdades entre instituições públicas e privadas, que a gente sabe muito bem que quando a gente fala de estrutura, né, de salas de informática, as escolas privadas, elas praticamente ganham de lavada, né? E eu estudei por diversas vezes em escolas que tinham salas de informática que eu praticamente nunca utilizei. E para falar mais, inclusive, sobre esse assunto, nós chamamos aqui o Marcelo Tavares. Ele é diretor-geral do Colégio Sigma e ele vai falar justamente sobre esse assunto. Vamos conferir. Uma pesquisa recente tem causado alvoroço porque descobriu que, dentre 10 crianças, 7 já estão utilizando a inteligência artificial para trabalhos escolares. A utilização responsável da inteligência artificial. O segundo, a questão da empregabilidade, a inteligência artificial como uma ferramenta inevitável quando essas crianças chegarem ao mercado de trabalho. E o terceiro, que eles vão usar agora, a chamada meta-aprendizagem. Como que a inteligência artificial consegue planejar, consegue organizar os estudos e criar uma rotina forte no sentido do alcance de objetivos maiores dentro do processo pedagógico. E esse currículo vai ser muito importante, adequado a esse momento que a gente está vivendo da chegada da inteligência artificial. Pois é, por isso que a gente tem que estar sempre atento e tentar entender também que agora, na situação que a gente está, né, não tem como você não utilizar a inteligência artificial em diversos setores, né? São muitos setores que você consegue utilizar. E a grande parte das vezes, o pessoal utiliza a inteligência artificial ChatGPT, que são esses mais, digamos assim, esses de conversa, né? Digamos assim, eu vou chamar de conversa, mas tem um outro nome mais técnico. Mas esse que você tem um chatzinho ali para você poder conversar. A galera usa para praticamente tudo. Hoje você consegue nome para negócio, você consegue criar estratégias, dá até mesmo para você programar por meio dele. Existem empresas de tecnologia que utilizam, por exemplo, a inteligência artificial para adiantar processos de programação. Então, muitos dos softwares, muitos dos programas que você usa aí no celular, em computador, muitas vezes são utilizados em inteligência artificial. Muitos vídeos que você vê também na internet, tirando esse aqui, né? Aqui o Revista Atual aqui é feito por humanos, feito por pessoas, por jornalistas. Mas se você vai no YouTube, muitos vídeos hoje, eles são o quê? Eles são não só o roteiro, ele é feito pela inteligência artificial, mas a própria narração também é feita por inteligência artificial, entendeu? Então, a preocupação que fica nesse aspecto é justamente o seguinte: é importante que o pessoal se qualifique para poder utilizar as inteligências artificiais e tudo, e se adaptar, mas ao mesmo tempo tem a preocupação, e quem não tem condições de se qualificar nesse sentido, como que vai ficar a situação dessa pessoa? Essa pessoa vai perder o emprego? Será que aqueles empregos que não utilizam, que hoje não utilizam inteligência artificial, mas quando puderem utilizar a inteligência artificial, como que vai ficar essas pessoas? Então esse é um dos grandes desafios que a gente está passando hoje. Mas em relação à questão dos estudos, nós também falamos com o estudante do 2º ano, Leonardo Oliveira, e ele conta como que funciona para ele o uso da inteligência artificial nos estudos. Vamos conferir.
E eu queria dizer o meu uso com a IA, né? Assim como muitos estudantes hoje em dia no Brasil usam a IA como ferramenta de aperfeiçoar o estudo, eu também faço uso dessa ferramenta para poder trazer mais uma dinamicidade para o meu estudo. Com a IA eu consigo fazer pesquisas mais rápidas, consigo achar o assunto de forma mais certeira, sem ter que entrar em diversos sites diferentes, e consigo fazer questões para poder melhorar meu aprendizado nas matérias que eu tenho dificuldade, ou até mesmo procurar conceitos que os professores dão em sala, mas de uma maneira mais específica para provas ou trabalhos, etc. Então acho que a IA é uma ferramenta que ela ajuda muito os estudantes hoje em dia e que ela facilita coisas que até pouco tempo atrás eram muito mais difíceis de serem feitas, como pesquisas, trabalhos, seminários. Então eu acho que é uma ferramenta muito boa que os estudantes podem usar ela para ter uma colaboração e ter resultados acadêmicos cada vez melhores. Muito bem. Obrigado então pelas informações aí, Leonardo. E essa experiência que você compartilhou ela é muito importante porque mostra realmente essa questão, né? Se você usar a inteligência artificial com responsabilidade e entender que a inteligência artificial, na verdade, ela é uma ferramenta e não uma muleta para você se apoiar, a tendência é que dê muito bom. Inclusive, quando eu estou em dúvida, por exemplo, estou em dúvida sobre alguma coisa, não consigo encontrar normalmente ali tipo assim, com uma teoria mais simplificada, eu utilizo o ChatGPT para fazer a pergunta. E daí eu peço para que ele meio que, vamos supor, estou com uma dúvida sobre um determinado tema em relação à justiça, né? Então eu peço para o ChatGPT me explique isso daqui de uma maneira de uma maneira mais simples. Aí ele vai lá e explica como se fosse um professor. Então isso ajuda muito. Então alguns termos, algumas coisas realmente é bacana. Então você tem que saber utilizar. Não usar como muleta para você se apoiar, mas na verdade usar ali como se fosse digamos assim, um extra a mais, né? Algo a mais ali para poder te auxiliar nos seus estudos e também no seu trabalho no dia a dia, porque a tendência é que a inteligência artificial ela vai dominar diversos setores da sociedade. Meio-dia e 47, vamos dar uma olhada aqui na Gazeta do Estado? Vamos pôr Gazeta do Estado na tela. Gazeta do Estado, gente, o melhor jornal aqui de Goiás, se você quer ficar por dentro de tudo que acontece em Goiás, em Minas Gerais, em vários locais do Brasil, tá aqui, ó, gazetadoestado.com.br, inclusive, adquira o jornal Gazeta do Estado. Por que você tá sem a Gazeta do Estado, rapaz? Por quê? Me explica, deixa eu ver. Não escutei, porque não tem ninguém falando aqui comigo. Eu só estou fazendo de conta só, mas vamos lá, ó, gazetadoestado.com.br. Vamos subir esse trem aqui, Caiado aciona STF para que União garanta repasses devidos, é isso? Vamos clicar aqui, isso aqui é uma notícia política muito importante. Caiado que União garanta repasses devidos à saúde de Goiás. A falta de critérios, o desequilíbrio e a omissão da União nos repasses destinados à saúde de Goiás levaram o governador Ronaldo Caiado a recorrer ao Supremo. Na ação civil originária, protocolada pela Procuradoria-Geral do Estado, nesta quinta-feira, o governo estadual aponta que valores repassados são insuficientes para o custeio do sistema. Goiás acumula mais de 1,2 bilhão de prejuízo em 3 anos. De acordo com a Constituição, enfim, tem um pouquinho mais embaixo aqui, ó, que de acordo com a Constituição, a lei complementar ou tal, a cada 5 anos, a União deve atualizar os critérios de rateio para a verba de saúde, fato que não ocorre desde 2012. Hoje, Goiás é o 11º estado em população, mas o 19º em repasses per capita. Rapaz, essa falta de transparência ocasionou o aumento dos repasses a 22 estados, enquanto o território goiano teve queda. Olha só a situação, gente. Então, tá lá, o governador Caiado, então, foi ao STF, né? Para que garanta, né, os repasses, então para que a União, o governo federal, garanta os repasses aqui de forma adequada. A gente é o 11º estado mais populoso da federação e nós somos o 19º em relação a repasses, então meio que não está batendo, né, os valores, a conta não está fechando e aí por conta disso você tem um déficit, ou seja, você tem... É porque no estado a gente não fala prejuízo, né, a gente fala déficit, né? Mas falando de maneira bem popular, o Estado ele meio que tem como se fosse um prejuízo de 1,2 bilhão de reais em relação à saúde. Então o governador foi ao STF lá protocolar uma ação então, contra o governo federal, tá certo? Meio-dia e 50 e no próximo bloco o Pix ele vai receber uma nova função muito importante, principalmente voltada para a segurança. O Revista Atual volta já.
Neste domingo, confira o melhor da informação na sua TV. Boa tarde, no seu Domingão. Com ele, o homem que chuta o balde, Charles Nunes. Jornalismo comunitário, prestação de serviço, muito humor e reverência para você. É neste Domingão, 12:30, na TV Atual, Record News. Oferecimento gazetadoestado.com.br. Conteúdo 100% aberto. A qualquer momento, a notícia pode chegar. E se tem notícia, tá no ar. Minuto News. Os fatos mais quentes, em tempo real. Direto para você, na programação da TV Atual Record News. Minuto News. Informação rápida. Notícia de verdade. Fique ligado. Oferecimento gazetadoestado.com.br. Conteúdo 100% aberto. Você está procurando por um refúgio perfeito para relaxar e se divertir? Então venha para Caldas Novas, a cidade das águas quentes. Não perca a oportunidade de experimentar a magia de Caldas Novas. Reserve sua diária agora e aproveite ao máximo sua estadia conosco. Meio-dia e 52, nesse sábado, dia 4 de outubro de 2025. Eu tenho que me acostumar a falar outubro, porque você passa 30 dias falando setembro, e aí depois, quando você vai falar outubro, você esquece o mês. Então nós estamos no mês de outubro, outubro de 2025. Gente, falta 2 meses pro ano acabar, hein? Falta 2 meses pro ano acabar e falta 1 dia, 2 dias, é isso? Falta 2 dias para receber o salário, hein? Falta 2 dias pro 5º dia útil, se o 5º dia útil for considerado o sábado, né? Aí você vai receber na segunda ou na terça-feira, se não considerar aí o nosso querido sábado, o nosso dia de hoje. Mas o nosso querido diretor aqui já tá esperto, né, diretor? Já tá ligado, já tá dando... Eita, que pena, vou ter que gastar agora, né? Mas tá aí então. Meio-dia e 53, esse dia 4... Tá aqui, ó, telefone na tela para você. Ele lembrou o pagamento, já até botou o telefone na hora aqui, ó. Não precisa nem pedir dessa vez. 619-9969-9607. Mande mensagem pra gente, participe conosco. Temos também o nosso canal do YouTube, não é isso? Siga o programa Revista Atual lá no nosso YouTube. Se inscreva no canal, muito importante a sua presença conosco. E falando, gente, em pagamento, agora nesse período agora que você vai receber seu pagamento, o Pix, ele criou uma nova ferramenta de segurança que é a contestação do Pix. Isso é muito interessante, principalmente para pessoas aí não passarem, sabe por quê? Por golpes. E quem vai dar esses detalhes é a nossa repórter Aline Tavares. O Banco Central anunciou a liberação de uma nova funcionalidade no sistema de pagamentos instantâneos, o botão de contestação do Pix. A ferramenta já está disponível aos usuários e tem como objetivo oferecer mais segurança e transparência nas transações financeiras, permitindo que eventuais divergências sejam comunicadas de forma rápida, diretamente no aplicativo do banco ou instituição de pagamento. Com o recurso, o cliente poderá registrar reclamações relacionadas a transferências que apresentarem problemas, como valores incorretos, transações não reconhecidas ou indícios de fraude. A contestação não garante o estorno automático, mas abre um protocolo oficial que será analisado pela instituição responsável, fortalecendo os mecanismos de proteção já existentes. Especialistas apontam que a medida deve reduzir golpes e aumentar a confiança da população no uso do Pix, que já se consolida como o principal meio de pagamento eletrônico no país. Atualmente, mais de 160 milhões de brasileiros utilizam o sistema que movimenta diariamente bilhões de reais. O botão de contestação representa mais um passo para aprimorar a experiência dos usuários e reforçar a credibilidade do sistema financeiro nacional. Analistas do setor financeiro destacam que a inclusão do botão de contestação no Pix reflete o compromisso do Banco Central com a segurança das transações e a proteção do consumidor.
A funcionalidade permite que os bancos identifiquem e investiguem rapidamente possíveis fraudes ou erros operacionais, aumentando a eficiência na resolução de conflitos. Especialistas apontam que, com a consolidação dessa ferramenta, é esperado um aumento na confiança do público no sistema, estimulando maior adesão ao Pix e contribuindo para a modernização e transparência do sistema de pagamentos instantâneos no país. Muito bem, Aline, obrigado. Então, olha só que coisa legal, né? Um botão de contestação, só lembrando, você não pode usar esse botão de contestação porque você digitou Pix errado ou algo assim, não, tá? Você precisa usar esse botão em caso de golpe, né? E aí você vai ter aí há o prazo de 7 dias para verificação se realmente houve golpe e o prazo mais de 11 dias para depois você receber o dinheiro, caso tenha sido feita a verificação de que você realmente caiu num golpe. Mas imagina só, você faz uma transferência ali, você percebeu que caiu no golpe, só poder voltar, isso aí realmente é muito interessante. Só alguns bancos estão usando ainda esse ano, em forma de teste, e a partir do ano que vem realmente começa a valer, então, essa questão aí, tá certo? Gente, olha só, a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado vai oferecer mais de 3.600 vagas para diversas áreas. Muita gente tem se preparado, mas é importante você lembrar, gente, não se esqueça, tá? Procura antecipadamente o local da prova. Inclusive, já começa a planejar o local e o caminho que você vai fazer para saber se você vai chegar no horário e não perder essa prova, que pode ser aí uma grande oportunidade para você de ganhar bons salários e de ter a estabilidade no serviço público. E quem vai falar sobre essa consulta e também outros cuidados é o nosso repórter Matheus Moura, que está aqui ó, na tela, bonitinho. Tá lindo e maravilhoso, nosso querido Matheus Moura, aí nas cidades aqui em Valparaíso de Goiás. Tá de pezinho faz um tempinho aí, hein, Matheus? Como que tá? Tá quente aí? Porque aqui no estúdio tá tranquilo, mas aí deve tá quente pra caramba, né, Matheus? Aqui tá um calorzinho suportável aqui em Valparaíso de Goiás, essa cidade maravilhosa, essa cidade linda aqui do entorno de Brasília, né? É isso aí, voltou comigo? O som... Estamos sem áudio por enquanto do Matheus, né? Mas tá lá, o Matheus, ele tá ali, tranquilo, favorável, aqui em Valparaíso, aqui perto da TV, pegou uma sombrinha ali pra ele, daqui a pouco ele vai pagar o almoço pra mim, porque aqui é diferente, aqui... Não, Matheus? Aqui o trem aqui é diferente, aqui o repórter é rico e o apresentador é o pobre, não, Matheus? E aí o Matheus ele vai falar aqui com a gente agora sobre o quê? Ele vai falar sobre exatamente essa questão do concurso público unificado, que é muito importante, uma grande oportunidade para a galera aí. Abemos o som do Matheus? Podemos? Então vamos lá, Matheus, pode falar agora. Uma boa tarde para você, meu querido. Mais uma vez, boa tarde a você, Bruno Tibério, aqui, falando diretamente dessa cidade aqui maravilhosa, que é de Valparaíso de Goiás, né? Claro que o tempo está muito bom. E ótimo para falar do concurso público nacional unificado. Olha só, mais de 760 mil candidatos irão comparecer amanhã, no domingo, para prestar a prova do concurso público nacional unificado. Essa segunda edição do CNU em todo o país. Serão disponibilizados 1.294 locais de provas em 228 cidades brasileiras, né? Olha só, os portões irão ser fechados ao 12:30 em ponto, 30 minutos antes do início da realização das provas, que está marcado para 1 da tarde. Então, você aí que está inscrito no CNU nessa segunda edição, preste atenção ao horário, ao 12:30 serão fechados os portões em todo o Brasil. Então, 30 minutos antes do início das provas, que começa a 1 da tarde. Lembrando que serão 90 questões aí de múltipla escolha para o nível superior e 8 questões de múltipla escolha para o nível intermediário. Então, preste bem atenção nessas questões aí. O caderno de provas que foi disponibilizado pela Fundação Getúlio Vargas, onde vai vir o seu endereço completo, todos os seus dados. Dê uma olhada, uma analisada para ver se não tem algum erro para depois não ser anulado a sua prova, tá? E olha só, tem mais informações aqui, né? Sem luz,
do concurso público na Unificar, com vagas de 3.652 vagas, né, na administração pública federal. Então, serão 3.652 vagas de emprego, nomeação na administração pública federal. O governo federal, ou por todas as etapas, o governo que vai aí destinar para qual órgão público que a pessoa foi aprovada irá trabalhar. Né, lembrando aí que o resultado final é marcado para o dia 30 de janeiro de 2026. Mas ainda teremos aí, né, a prova discursiva no dia 7 de dezembro para os aprovados agora no domingo, viu, Tibério? Boa, você vai fazer, Matheus? Eu não sei não, viu? Não sei não. Talvez eu faça aí, quem sabe. Mas você é concurseiro? Porque eu sou concurseiro pra caramba, cara. Tá certo. Tá certo. Obrigado, Matheus, pelas informações. Ah, não. Aliás, você continua com a gente, na verdade, porque o que acontece? O STF, ele tá formando maioria para manter o número de deputados nas eleições de 2026. Né, Matheus? Então, o STF formou essa maioria porque existia a possibilidade de trocar de 513 para 531, né? Foi feito baseado ali nas pesquisas ali dessa última pesquisa do IBGE, eles decidiram aumentar o número de deputados. Né? Eu sou, sinceramente, sendo bem honesto, eu sou favorável, na verdade, à redução, até porque se você for pegar ali dos 513 atual, eu posso botar ali talvez no máximo ali um 100, um máximo ali um 100 que realmente sabe o que está votando e realmente lê de fato o projeto que está votando, porque a grande maioria, muitas vezes, só vota baseado no que o líder falou para votar e o cara não sabe nem quantas páginas determinado projeto tem. Se você perguntar, por exemplo, para a maioria dos deputados, quantas páginas tem o PEC que tira a escala 6x1, a maioria deles não vai saber a quantidade, que na verdade tem uma página só. E a lei só diz o seguinte, tirar a escala 6x1. Mas se você perguntar para a maioria ali, a maioria não vai saber realmente quantas páginas tem. A grande verdade é essa. Então, o que eu queria saber de você, Matheus, quer dizer então que a maioria do STF formou então aí, né? O STF formou essa maioria para manter então o número de deputados, para continuar sendo 513 deputados. É isso, Matheus? É isso mesmo, Tibério. Né? Essa liminar foi concedida pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, e foi um pedido da Câmara dos Deputados, todo o Congresso Nacional, que mantivesse, né, o quórum de 513 deputados para as eleições de 2026. Só que o presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vetou o projeto de lei PL 177/23, né, e que agora volta. Que imagem maravilhosa, que pausa incrível. Ele que parou com o biquinho, hein? Ele que parou com o biquinho aqui. Daqui a pouco a gente volta com o Matheus pra gente pegar um assunto importante, né? Eu tô rindo aqui porque o Matheus, ele parou com uma carinha muito meiga. Ele parou com uma carinha muito meiga fazendo um biquinho, mas a gente volta com o Matheus daqui a pouco. Vamos fazer o seguinte, então? O que a gente pode falar agora, hein? Porque como o nosso querido Matheus, ele acabou caindo, então a gente vai começar aqui a organizar tudo bonitinho para poder passar para você exatamente todas essas informações, porque essa realmente é uma informação realmente muito importante acerca dos deputados. A gente não pode deixar de falar de jeito nenhum. Ele voltou para a gente então? Então vamos lá, a propósito, então, Matheus está de volta para a gente. Vamos colocar Mateuzinho na tela então. Mateuzinho que ficou travado ali com uma carinha de kawaii, né? Uma carinha de kawaii. A gente consegue botar o Matheus? Consegue? Aí, o Matheus ele ficou com uma carinha de kawaii travadinho ali, mas ele voltou. Então, o Matheus estava falando o quê? Ele estava falando que o presidente Lula acabou vetando ali algumas questões e tudo, e que os deputados queriam seguir, né, com os 513, certo, Matheus? Isso mesmo, Tibério. Voltamos. Olha só, o presidente da Luiz Inácio vetou a lei 2023 e agora o projeto volta novamente para o Congresso Nacional
para ser apreciado novamente e para que, claro, os congressistas façam aí esse debate novamente do PL 177/23. Lembrando que o projeto de lei 177/23 é um pedido de aumentar a proporcionalidade de deputados federais de 513 atualmente para 531 deputados federais. O projeto justifica das populações em cada estado. Então aí vai ter essa remessa para cada estado de acordo com o aumento de pessoas, né? E aumentaria significativamente aí esses deputados federais na Câmara dos Deputados. Olha só, o projeto 177/2023, né, só entraria em vigor em 2030. Um pedido da Câmara dos Deputados ao Supremo Tribunal Federal, houve a votação em plenário virtual e o ministro do STF, Luiz Fux, concedeu essa liminar que o projeto só poderia valer para as eleições de 2030. Lembrando que em 2026 continuaria a proporcionalidade de acordo com as eleições antigas, né, de 2022. Tibério? E é aquela coisa, se você aumentar a quantidade de deputados federais, você vai ter que aumentar também a quantidade de deputados estaduais. E aí a pergunta que fica é, como que vai ser feita, então, a divisão das emendas parlamentares, né? Essa é uma dúvida que fica. Porque vai se manter os mesmos valores e vai ser dividido para mais deputados, ou eles vão tentar aprovar alguma coisa que vai tentar aumentar ainda mais? Até porque nós tivemos agora recentemente o aumento do fundão eleitoral, né? Um aumento significativo do fundão eleitoral, mais uma vez, o fundão eleitoral aí para tentar manter aí as eleições e tudo, enfim. E como que vai ficar essa questão da emenda agora, né? Então, é uma discussão que vai durar muito tempo e creio que seja até mesmo por esse motivo, talvez que os deputados eles não queiram que aumente agora, né? Não aumente para agora, que daí depois eles vão manter enfim, as emendas da maneira que está e vão ter aí 4 anos para tentar votar essa questão. E posso ser bem sincero, eu acho que eles vão tentar aumentar o valor das emendas ali, porque chegou mais deputados e tudo, e aí você vai ter ainda mais dinheiro sendo gasto pelas assembleias legislativas. Tem mais esse ponto ainda. Então, enfim, é dinheiro público, a galera gosta de usar dinheiro público, né? Gente, o agronegócio brasileiro enfrenta um desafio cada vez mais duro. O crédito caro e principalmente escasso. A situação ela ficou ainda mais clara depois da divulgação dos resultados do Banco do Brasil, que registrou queda de 60% no lucro do segundo trimestre de 2025. Segundo o banco, a inadimplência no campo chegou ao maior nível da história, principalmente entre produtos de soja, milho e também pecuaristas do Centro-Oeste e também do Sul. Gente, mesmo com um plano de safra recorde aí de mais de 50 bilhões de reais, grande parte, olha só, grande parte de todo esse produto, de todos esses serviços, eles acabam aí dando ainda assim prejuízo, principalmente porque o crédito, ele realmente está muito alto, o crédito realmente está difícil, principalmente muito por conta, sabe do que? Da Selic, né? E aí esse crédito, gente, fica caro não só para o pecuarista, mas ele também, evidentemente, ele fica caro também para quem? Para o pessoal que às vezes vai querer adquirir um carro. Então, no geral, gente, no geral, os juros, ele realmente está muito alto, né? Mesmo com esse plano safra aí de 50 bilhões de reais, então, que é um crédito, né? Que a grande parte aí desse crédito disponível ainda depende de juros do mercado, que é atrelado principalmente ali a Selic ao ano. Na prática, produtores eles relatam taxas que com custos extras podem passar, né? Os pecuaristas podem passar aí de 40%. Especialistas eles alertam para o risco de um ciclo vicioso, juros altos que acabam gerando inadimplência, o que reduz o crédito e torna aí ele inclusive muito mais caro. A consequência pode ser uma safra comprometida e um impacto direto na economia brasileira. Já o agronegócio é um dos principais motores do país. Então tá aí informação realmente muito importante e nós temos o nosso especialista, nosso especialista em Direito do Agro, ele vai trazer aí mais detalhes acerca justamente desse assunto. Juros altos e endividamento travam a contratação de crédito rural. A queda de 60% no faturamento do Banco do Brasil é apenas a ponta do iceberg.
O Brasil vem enfrentando o mais dramático ciclo vicioso de endividamento no crédito rural. A elevação das taxas de juros, os problemas climáticos levaram a verdadeira bomba relógio. Muitos produtores tornaram-se inadimplentes, houve uma elevação da taxa de juros. Com a maior taxa de juros, mais produtores tornaram-se inadimplentes e com esse cenário de incerteza no agronegócio, os bancos estão retraindo e concedendo menos crédito aos produtores rurais. E o pouco que já tem é extremamente caro. Para você ter uma ideia, o Plano Safra 25-26, que foi anunciado para que seja concedido em torno de 600 bilhões de reais para o agronegócio, ele representa menos do que 50% da demanda do agro. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, o governo federal não está tirando do bolso 600 bi, nem para dar, nem para emprestar para o produtor rural. Esses recursos são das instituições financeiras. O que será desembolsado pelo governo federal para estimular esse plano, para estimular o agro, é apenas 2% deste montante. Ou seja, 12 bilhões de reais é o que será utilizado para subsidiar uma parte dos juros de parte dessas operações. Aproximadamente 200 bi dentro dos 600 é que terão parte dos juros reduzidos e subsidiados. O restante, 400 bi, serão concedidos com recursos livres dos bancos, nos quais eles vão cobrar 18%, 20%, 22% ao ano ou mais, o que é absolutamente impagável. O agronegócio não está tendo essa margem de lucro para conseguir pagar essas operações. Estamos falando de quase R$500 bilhão que serão emprestados a mais para produtores esse ano que não terão a menor condição de pagar. E isso eu não falei ainda de outras despesas que o produtor rural tem no momento da contratação do crédito, tais como despesa com projetista, que vai viabilizar a operação junto ao banco, despesas cartorárias e o mais grave, que é a malfadada venda casada no crédito rural, que é o condicionamento que o banco faz para que o produtor, ao acessar o crédito, deixe um percentual, uma parte do dinheiro em aplicações financeiras, produtos não bancários, desvie da atividade rural e compre ali um seguro, um título de capitalização. Essa prática faz com que o custo efetivo total, que inicialmente poderia ser ali de 10, 12, 15% ao ano, vá para 20, 30, 40% ao ano ou mais. E isso faz com que essa crise financeira que já está acontecendo se agrave ainda mais. Diante desse cenário, lamentavelmente, o que podemos esperar é a acentuação dessa crise. De 2025 até o final de 2026, iremos assistir um cenário caótico dessa que é a maior crise financeira da história do agronegócio brasileiro. Então tá aí, obrigado pelas informações. E, gente, o INEP divulgou a cartilha de redação do Enem 2025. O material traz detalhes sobre os critérios de avaliação da prova, que é um dos principais desempenhos levados em conta aí, né, nessa nota final do exame. Inclusive, ele é boa parte da nota, e até para você conseguir certos direitos ali, você precisa ter uma boa nota na redação. Segundo o INEP, os candidatos precisam demonstrar 5 competências: domínio da língua portuguesa, capacidade de organizar e relacionar informações, também argumentar de forma coerente, aplicar mecanismos linguísticos e também apresentar uma proposta de intervenção para o problema discutido. A cartilha também lista situações que podem levar a nota 0, como fuga ao tema, texto muito curto ou desrespeito à estrutura dissertativa. Nesse ano, o Enem vai ser aplicado em 2 datas, 9 e 16 de novembro. Mas no Pará, o exame vai ser postergado para os dias 30 de novembro e 7 de dezembro por conta da COP30 que vai rolar lá. E para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou a professora Tatiane Soares Vidal e também a aluna Luana Matos, que falou um pouquinho acerca, né, a propósito do Enem e principalmente em relação à prova, né, principalmente em relação à redação do Enem, né, que é um dos pontos aí que mais preocupam geralmente os estudantes. Vamos conferir. E a redação, hein? Qual o tema que você acha mais ou menos que vai cair? Será que é saúde? Será que é algo relacionado a meio ambiente? Lembre-se que nós temos que ter as 5 competências do Enem, hein? A língua portuguesa, a questão do texto dissertativo, argumentativo, que sempre é o gênero textual solicitado pelo Enem,
Temos que ter pelo menos uma citação, lembra disso? Um filme, um seriado, um livro, a frase de um filósofo. Temos que ter a organização das ideias no texto, a coerência e a coesão e a solução do problema, que temos que ter os 5 elementos para que essa solução fique completa. E lembre-se que em literatura também, o movimento literário mais cobrado é o modernismo. E aí, Luana, diga como está a expectativa para o Enem 2025. Tem o famoso nervosismo, né, antes da prova, é uma prova super importante, mas estou com as expectativas lá em cima. A gente tem um apoio muito grande aqui na escola, com redação, com as matérias, então eu estou bem confiante. Ih, rapaz, voltou. Eu tava resolvendo os trem aqui, pegando as coisas aqui e voltou. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha só, tá aqui, ó. O homem que chuta o balde tá aqui, ó. Tá aqui, chega aí, meu filho, chega aí. Tá sem ainda? Eita, nós. Então daqui a pouco nós volta com ele. Então daqui a pouco nós volta com o homem que chuta o balde, que ele tá por aqui. Ele tá aqui no nosso estúdio. Dificilmente ele vem pra cá no sabadão aqui. Então tem que aproveitar. Chega aí, Charles. Chega aí, Charles. E aí, Charles, como funciona esse negócio? É assim que funciona? É assim. Eita, agora... Eita. Boa tarde a todos, viu? Boa tarde a todos, né? É muita alegria estar aqui, viu, no Revista Atual, né? Domingo que vem estou de volta no programa Boa Tarde no seu Domingão, né? Tava de férias, né, Tibério? Tá de férias? Tava passando as férias lá com minha família lá em Minas Gerais, em Manga. Minas Gerais. Coisa boa, mas ô Micael, por que você não dá férias pra gente, hein? Precisa de férias, pô, eu também quero. Férias, né? Ué. E o que tem de novidade? Como o programa começa meio-dia e meio, não é isso? O programa começa meio-dia e meio, né? Vai vir cantores, né? Vão estar com a gente aqui. Presidente de associações vai estar com a gente aqui. E muita animação, né? Que a gente tem aí, entretenimento, né? Que a gente vem aquelas brincadeiras, né? Divertindo. Porque domingão é dia de alegria. É isso né? mesmo, é isso mesmo. É alegria. Nós somos uma família do Domingão. Boa tarde, Domingão, uma família alegre. Nós levamos alegria para vocês do outro lado da tela aí. Coisa boa, coisa boa. Então, a partir do próximo domingo, você tá de volta com a gente aqui. Estou de volta. Né? De volta com a gente a partir do meio-dia e meio. Vai até que horas? Meio-dia e meio, nós vamos até às 2 horas, né? Até às 2 horas da tarde. Então, de meio-dia e meio até às 2 da tarde, você vai estar com ele. Charles, nosso querido Charles, vai estar aqui, então, a partir do próximo domingo, voltando com a gente aqui, né? A partir, então, do meio-dia e meio, trazendo, então, um boa tarde no seu domingão. Trazendo um monte de coisa. Tem histórias que só ele consegue trazer, viu? Tem coisas que só ele consegue trazer, que é do entorno aqui, que conhece muito bem o entorno e que também faz um jornalismo comunitário muito bacana e que realmente respeita a galera. E até porque você dá o chute no balde, né? Tem um balde ali. Tem um balde. Eu vou desenquadrar agora. Eu já tinha desenquadrado quando eu voltei. O símbolo, Tibério. Tá aqui, ó. Tibério. O símbolo nosso é o balde. Uhum. Eu comecei a minha carreira com balde, então eu sou considerado, assim, o povo me chama o homem que chuta o balde, né? Inclusive esse aqui já se chutou tanto. Esse aí já chutou, já quebrou o balde, porque aí o povo vai mandando as demandas pra gente, né? E aí eu pergunto pra quem você quer que eu chute o balde. Chuta o balde aí pro fulano tal, pro Albertrano, e nós colocamos o balde no chão e fora as baldadas que eu dou aqui nos nossos, né? No nosso cinegrafista, tem hora que eu falo, corta pra mim, eles não cortam direito e eu baldo neles. Rapaz, né? coisa boa. E tem também aqui os nossos couve. É bem saudável. Tem um tiririca couve, nós tem um caneta azul, né? Que faz aquelas brincadeiras aqui. Nós, quando sai errado, eu sento o balde neles aqui e o trem aqui é uma bagunça. Coisa boa, coisa boa. O programa é uma bagunça, mas é uma bagunça divertida que leva diversão para vocês do outro lado da tela aí, viu? Tá certo, então. Então é isso, meu querido. Obrigado pela presença. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Tamo junto. E não se esqueça, amanhã, meio-dia e meio, programa Boa Tarde com o seu Domingão comigo, Charles Nunes, o homem que chuta o balde. Tchau! Fui! É isso aí, ele foi. Eu vou ficar com o balde quebrado agora aqui também. Então é isso, senhoras e senhores. A gente vai pra onde agora? Nós vamos pro intervalo, é isso? Nós vamos pro intervalo, então. Intervalinho, então a gente volta daqui a pouco. Neste domingo, confira o melhor da informação na sua TV. Boa tarde no seu Domingão. Com ele, o homem que chuta o balde, Charles Nunes. Jornalismo comunitário, prestação de serviço, muito humor e reverência para você. É neste Domingão, meio-dia e meia, na TV Atual, Record News. Oferecimento
gazetadoestado.com.br. Conteúdo 100% aberto. A qualquer momento, a notícia pode chegar. E se tem notícia, tá no ar. Minuto News. Os fatos mais quentes, em tempo real. Direto para você, na programação da TV Atual Record News. Minuto News. Informação rápida. Notícia de verdade. Fique ligado. Oferecimento gazetadoestado.com.br. Conteúdo 100% aberto. Você está procurando por um refúgio perfeito para relaxar e se divertir? Então venha para Caldas Novas, a cidade das águas quentes. Não perca a oportunidade de experimentar a magia de Caldas Novas. Reserve sua diária agora e aproveite ao máximo sua estadia conosco. Pois é, uma boa tarde para você, 1h21, 1h21. Gente, área de vegetação do tamanho da França foi perdido pela Amazônia nesses últimos 40 anos. Quem vai dar mais detalhes? Nossa repórter Aline Tavares. Aliás, não é essa, né? Na verdade é o seguinte, veja bem, olha só que coisa interessante. O Congresso Nacional, só fazendo... Vamos voltar a fita? Pronto, voltei a fita, ó. É o seguinte, o Congresso Nacional votou diversos projetos relacionados à segurança pública. Quem vai dar esses detalhes é a nossa repórter Aline Tavares. Na terça-feira, 30 de outubro, a Câmara dos Deputados aprovou, por meio de votação simbólica, o regime de urgência para 8 projetos de lei relacionados à segurança pública. Com isso, as propostas poderão ser votadas diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Casa. O presidente da Câmara, Hugo Mota, destacou que as iniciativas foram sugeridas pelo Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública, o CONSEP, representando um consenso entre os estados. Ele enfatizou que a segurança pública é uma pauta urgente que deve ser tratada com prioridade. Os projetos aprovados abrangem diversas áreas da segurança pública. Entre eles, destaca-se o PL 4176/25, do deputado Coronel Ulisses do União no Acre, que propõe o aumento das penas para homicídios e lesões corporais contra agentes do Estado. Outro projeto relevante é o PL 4331/25, do deputado Yuri do Paredão, do MDB no Ceará, que visa aumentar a destinação da arrecadação com jogos de apostas de cota fixa para o financiamento da segurança pública. Além disso, o PL 4503/25, da deputada delegada Ione do Avante, em Minas Gerais, cria o crime de obstrução de justiça no Código Penal. Outros projetos tratam do repasse de bens confiscados do tráfico de drogas aos estados, da repressão a crimes praticados por organizações criminosas e da tipificação do crime de domínio de cidades, entre outros. A aprovação da urgência para esses projetos reflete a busca por soluções legislativas rápidas e eficazes para os desafios enfrentados pela segurança pública no país. Com a tramitação acelerada, espera-se que as propostas sejam debatidas e votadas nas próximas sessões do plenário, podendo resultar em mudanças significativas na legislação penal e processual brasileira. Pois a gente, Natal no Rio Grande do Norte recebe entre os dias 5 e 18 de outubro os Jogos Universitários Brasileiros, evento que reúne 7.000 estudantes atletas de todo o país. O evento é organizado pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário. Ao todo, 312 instituições de ensino participam das competições. São 22 modalidades, entre esportes coletivos, individuais e esportes, que são os esportes eletrônicos, e também até provas intelectuais. A novidade desse ano é o tiro ao arco, que estreia como modalidade oficial. Essa daí eu não consigo fazer, não. As disputas acontecem no Centro de Convenções de Natal e com outros 11 locais da cidade. Além das competições, vai ter atividades aí abertas ao público, com experiências interativas e ações também de sustentabilidade. O JUBES, os Jogos Universitários Brasileiros, também terá uma programação social com doação de absorventes a mulheres em situação
de vulnerabilidade e reciclagem de materiais utilizados aí no evento. O Luzimar Santos, presidente da Federação Goiana do Desporto Universitário, e o presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário, Alim Maluf Neto, falaram conosco aí sobre a expectativa, né, tanto dos atletas daqui do estado, bem como também dos atletas do Brasil. Vamos conferir. O estado de Goiás vai participar da edição 2025 do Júbilos Natal. Com muita tradição no desporto universitário brasileiro, desporto universitário goiano, a nossa delegação comporta por mais de 250 alunos atletas, vai na expectativa de buscar bons resultados para o nosso estado. Boa sorte a todas as nossas equipes e manter a chama do desporto universitário goiano e brasileiro em Natal 2025. Forte abraço. Iniciamos na próxima segunda-feira o Júbilos Rio Grande do Norte, a maior competição esportiva do Brasil. São mais de 7 mil participantes dos 27 estados da federação, que vai encerrar o calendário esportivo nacional da CBDU. Nesse ano de 2025, nós já participamos do Júbilos Seletivas em Brasília, de 2 eventos também em Goiânia, o Júbilos Fute, o Júbilos Atléticas. Passamos pelo Nordeste com o Júbilos Atlética no Maranhão e também em João Pessoa com o Júbilos Praia, e vamos encerrar agora em Natal. São mais de 7 mil alunos atletas dos 27 estados da federação em 22 modalidades esportivas. O Rio Grande do Norte vai viver o esporte universitário durante esses próximos 15 dias. E nós convidamos a cada um de vocês que participem dos Jogos Universitários Brasileiros. E é isso, gente. Muito obrigado, então, pelas informações aí, hein? E olha, um assunto que é muito delicado e, ao mesmo tempo, ele é muito importante. Cidade Ocidental recebeu um evento em alusão à saúde mental. Eu estive por lá e a gente cobriu e mostrou a importância do cuidado com a saúde mental. Vamos conferir. Estamos aqui em Cidade Ocidental para falar de um tema muito delicado, mas ao mesmo tempo muito importante para a população, não só aqui da região, bem como também de todo o entorno do Distrito Federal. É a prevenção ao suicídio. Aqui no município está ocorrendo o evento Mês Setembro Amarelo, que tem justamente o objetivo de falar desse tema, do tema do suicídio. Tema esse que costuma ser muito tabu, as pessoas costumam não falar muito acerca desse assunto, mas a gente está falando aqui com especialistas nesse assunto, justamente para poder passar para você de casa a importância de se prevenir e principalmente de se procurar ajuda. É importante falar porque as pessoas às vezes estão adoecidas emocionalmente, porém por não ouvir falar sobre o assunto, fica como se fosse algo muito individual. Quando é falado, as pessoas dizem, outro sente a mesma dor que eu sinto. Então por isso nós acreditamos na importância de falar sobre esse assunto, de ter um mês específico para tratar desse tema, mas que esse seja um tema de todos os dias, porque falar desse tema salva vidas. É um problema social. O suicídio hoje, ele nem sequer é divulgado na mídia. Por quê? Porque é um problema grave. Então, e aí precisamos de ter instituições que se envolvam nesse aspecto e nesses projetos para que possa melhorar a saúde mental do cidadão e da cidadã. É uma preocupação nossa, inclusive do Rotary. Nós estamos em várias frentes, como a vacinação, como a paz, mas a saúde mental hoje é uma preocupação não só das instituições, mas de fato da sociedade. Aqui em Goiás, inclusive, é importante a gente registrar, nós não temos políticas públicas voltadas, efetivas voltadas ali para a saúde mental dos militares. Isso faz com que os problemas se ampliem, Esses eventos aqui são extraordinários, até porque o militar ele é parte da sociedade. Então aqui, por exemplo, eu tive contato com alguns militares que estão aqui prestigiando o evento e de certa forma são afetados de forma direta com isso. É preciso reconhecer a iniciativa do Horus, do Rotary, da Pestalozzi, de toda a sociedade organizada que realiza esse tipo de evento. Não só os militares, mas aqui, como policial militar, reconhecer essa iniciativa aqui é extremamente necessária, porque precisamos nos despertar enquanto militar, enquanto cidadão, da importância da nossa atenção
para a saúde mental. Falar sobre suicídio e prevenção e cuidados de saúde mental ainda é um tabu, e é justamente isso que nós gostaríamos de passar através desse projeto. Mostrar para as pessoas a importância disso, né? Nós temos dados aí que a cada 40 segundos no mundo acontece um suicídio. E isso poderia ter sido evitado se essas pessoas soubessem, por exemplo, quais são os canais que elas podem procurar ajuda, como, por exemplo, o CVV, né, que é 188. Saber, por exemplo, que aqui em Ocidental tem o Instituto Horus, que é um instituto que faz atendimentos terapêuticos gratuitos à população que tem ali as suas, né, necessidades e não, às vezes, encontra, né, atendimento pelo SUS. Enfim, foi de fato trazer acesso às pessoas e mostrar para elas que são com simples ações que podem fazer diferença e mudar todo o roteiro de uma vida, né, de uma pessoa que está ali, às vezes, pensando em acabar sua própria vida. É importante que o herói esteja vivo. Toda a força que você tem, ela não é inesgotável. Na verdade, não existe força inesgotável. Reconheça-se frágil também. Afinal de contas, a sua família precisa de você íntegro. Sentiu qualquer fragilidade, procura a pessoa mais próxima, procura um profissional, né? Não se restrinja. Não é feio, tá? Não é fracassar você procurar a ajuda de um profissional. É importante que você esteja bem, e para que você esteja bem, é importante que você reconheça-se frágil e com isso procure a ajuda de um profissional. Busque ajuda. Tem lutas que a gente não vai vencer sozinho. A gente precisa de uma ajuda profissional. E não é fraqueza buscar ajuda, muito pelo contrário. Muitas vezes a pessoa que chega ao estado de pensar em suicídio, ela não quer se livrar da vida, ela quer se livrar da dor. Para isso existem meios, existem métodos, existem técnicas, existem profissionais, né, para ajudá-la nesse contexto. Então, por que não buscar ajuda? E é isso que nós quisemos trazer, mostrar que é possível, que é acessível hoje, né, através de uma ligação como para o CVV, ou a busca de uma ajuda para um atendimento, uma escuta ali ativa, pode mudar a vida, né, das pessoas como um todo. Dizer que você não está sozinho, que existem pessoas dispostas a ajudar e que nós precisamos superar esse preconceito do cuidado com a mente, do cuidado com a saúde mental. Nós cuidamos, por exemplo, se machucar um membro do corpo, você vai no ortopedista, você vai em um especialista da área. Então precisamos também cuidar da nossa saúde mental. E nós estamos à disposição na Pestalozzi, especialmente para cuidar das famílias, porque sabemos também que, especialmente as mães de pessoas com deficiência intelectual e neurodivergentes, elas têm muitas questões, muita dificuldade com essa questão da depressão, com a questão de alguns distúrbios, e lá nós cuidamos de quem cuida. Então a Pestalozzi de Valparaíso está à disposição para ajudar essas pessoas a enfrentarem suas dificuldades emocionais. Muitíssima boa tarde para você que está aqui sintonizado no Revista Atual, e seja muito bem-vindo ao Frequência Geek, onde hoje vamos ter várias notícias aqui sobre tecnologia, hein? Fique esperto!
A gente começou com uma notícia que abalou um pouco a estrutura dos games. Uma das gigantes do mercado foi vendida. A EA Games, Electronic Arts, dona de franquias como EA FC, The Sims, Battlefield, foi vendida por 55 bilhões de dólares. E a compra foi feita por um consórcio liderado pelo Fundo Soberano da Arábia Saudita. E esse é o segundo maior negócio da história dos games, perdendo só para a compra da Activision Blizzard pela Microsoft. Por enquanto, a liderança da EA continua a mesma, mas todo mundo tá de olho para ver o que essa mudança vai significar para os futuros jogos da empresa. E já que a gente já tá falando de jogo, que tal a gente começar a gastar um pouco menos com eles, hein? A Steam começou uma daquelas promoções que todo mundo ama. E se a sua carteira tava esperando um sinal, ele chegou nesse exato momento. A Steam começou a promoção de primavera, que vai até o dia 6 de outubro, com jogos em até 95% de desconto, com vários títulos de peso, como Red Dead Redemption 2, Cyberpunk, Resident Evil 4 Remake, estão com preços bem atrativos e é a chance perfeita para você aumentar a biblioteca de jogo e que acabar não jogando nenhum deles e ficar lá com 1000 jogos e 15 jogados. E, infelizmente, nem tudo são preços bons. Os assinantes do Game Pass acabaram sofrendo um baque essa semana e você precisa ficar atento, pois os preços e os planos atuais mudaram. A Microsoft anunciou um reajuste geral no Game Pass aqui no Brasil e no mundo, e os planos agora são Essential, Premium e Ultimate. Quem assinava o antigo plano Ultimate mensalmente, por exemplo, viu o preço dobrar, indo para quase R$120, que é R$119,90 basicamente. E a Microsoft disse e justificou esse aumento do preço, falando que os benefícios também aumentaram com outras assinaturas e coisas bônus, mas o que mesmo assim não justifica o preço. E a mudança pegou muitos jogadores de surpresa, que foi logo na virada do mês, e tá gerando bastante discussão na internet. Inclusive o site de cancelamento da assinatura chegou a cair quando foi anunciado, pois tinha muita gente cancelando. Agora, saindo um pouco dos games, vamos para um pouco da tecnologia ali que você usa no seu corpo, sabe? Como relógios e coisas do tipo. A Samsung trouxe uma novidade que pode literalmente salvar vidas. Os smartwatches da Samsung agora podem ajudar a detectar sinais de insuficiência cardíaca. Uma nova função nos relógios da marca consegue identificar um problema específico no coração chamado disfunção sistólica ventricular esquerda, ou LVSD. A ideia não é dar um diagnóstico, mas sim dar um alerta para o usuário para procurar um médico quanto antes, que pode ser que ele não percebeu que tem alguma coisa de errada com o corpo dele. E é a tecnologia trabalhando diretamente pela nossa saúde. E para fechar o dia de hoje, ao mesmo tempo que temos notícias boas sobre os vestíveis, entre muitas aspas, da Samsung, temos uma notícia que não foi tão boa assim. Não sei se vocês lembram do Galaxy Ring, que era o anel inteligente que foi anunciado pela Samsung. Um youtuber recentemente passou por um aperto, literalmente. O anel inteligente da Samsung que ele estava usando depois de muito tempo de voo começou a inchar a bateria e prendeu um anel no dedo dele. O caso foi tão sério que ele foi barrado de entrar em um voo por risco de incêndio e precisou ir até um hospital para conseguir remover o aparelho. Foi um baita susto que serve de alerta sobre a segurança desses novos acessórios. E essas foram as notícias da semana no nosso Frequência Geek. A gente se vê na próxima com mais novidades do universo da tecnologia, games, séries e o que tiver na próxima semana. Até lá! Fala, meu amigo Bruno Tibério, tudo bem? Esporte atual no ar e vamos falar da Série B do Candangão. As duas equipes do entorno foram derrotadas e se complicaram para a reta final da competição. Na quinta rodada da Série B do Candangão, o Greval foi derrotado pelo Riacho City pelo placar de 3-2 e não tem mais chances de acesso para a Série A. Foi a quarta derrota da equipe na competição. O time do Valparaíso soma apenas 3 pontos e está na penúltima colocação. Já o Lusiânia perdeu o confronto direto para o Brasília de virada, pelo placar de 2-1, e precisa de um milagre para sonhar com o acesso. A equipe está na quinta colocação com 6 pontos, 4 pontos a menos que o segundo colocado, que é o Planaltina, que soma 10. Faltando 2 rodadas para o fim do Candangão, Lusiânia precisa vencer o Candango hoje e torcer por um empate entre Planaltina e Brasília, que jogam neste domingo para chegar vivo na última rodada. E neste fim de semana acontece a quarta Copa Construindo Campeões.
O evento está sendo realizado no estádio Serra Dourada, em Goiânia. A estrutura vai receber cerca de 10 mil atletas em 10 modalidades, do maior projeto social e esportivo do Brasil. Lembrando que o projeto Construindo Campeões é um programa do governo do estado de Goiás. É isso, meu amigo Bruno Tibério. O Esporte Atual fica por aqui. Semana que vem voltamos com mais notícias do nosso esporte local. Um abraço! Panetone de Páscoa, Gabriel Panetone pelas informações dos games, tecnologia, e o Douglas Veras pelo esporte. E com isso, meio-dia não, na verdade, 1h40 agora, 1h40. Agradecer você pela companhia e audiência. A gente volta na próxima semana, se Deus quiser, a gente volta na próxima semana com o nosso Revista Atual. Hoje a gente estendeu um pouquinho a mais, mas eu agradeço você aí pela presença e pela companhia, tá certo? Semana que vem a gente tá de volta, gente. Um abraço.